Eu estou andando aqui hoje, nesta rua de um condomínio em que nós estamos fazendo a construção de uma casa e olhando aqui para a fachada de diversas outras casas. Se você observar, elas parecem, em termos de tamanho de área construída, elas parecem que são bem próximas à área de construção de uma para outra. Porém, existe uma diferença, às vezes gritante, no custo de uma construção de uma casa para outra. E o que faz essa diferença acontecer? Eu quero analisar com você hoje sobre a questão do custo de uma casa de alto padrão. E nós vamos abordar também algumas questões do conceito do custo por metro quadrado. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que diferencia o padrão de construção de uma casa e, consequentemente, o custo de execução dessa edificação. Eu fiz um pequeno passeio com vocês aí, lá no condomínio onde nós estamos fazendo a execução de uma casa e tanto lá quanto em outros locais, a gente sempre é questionado sobre a questão dos custos de obra e sobre a relação do custo de obra com o custo por metro quadrado, principalmente o custo que é fornecido pelo Sinduscon estadual, pelo Sinduscon em cada estado, né? Inclusive, rotineiramente aqui no nosso canal e lá no nosso site, eu costumo analisar a evolução do custo do metro quadrado de obra baseado no CUB, que é o custo unitário básico fornecido pelos Sinduscons. Há poucos dias nós fizemos uma análise dessa dos valores que foram publicados com referência ao mês de abril. Então, a questão do custo por metro quadrado com relação ao CUB se torna um fator importante de análise, porque muitas vezes as pessoas confundem esses custos como referência. Então, por exemplo, o custo no padrão alto hoje no estado de Goiás é R$ 2.588 e no estado de São Paulo R$ 2.596. O custo unitário básico é uma referência baseada em um projeto padrão, um projeto definido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, e isso foi definido, a revisão mais recente que nós temos foi definido em 2006. É um projeto de uma casa clássica. Ela não se enquadra nos moldes das casas que são executados atualmente nos condomínios fechados e nos bairros nobres ou de padrão médio aí das grandes cidades. Então, quando você assume esse custo como referência para começar a sua obra, você começa com uma referência bastante prejudicada. Por quê? Em primeiro lugar, o CUB ele não considera vários custos que são necessários para a conclusão de uma obra, como as fundações especiais, instalações especiais, custos com projetos, custos com administração, que são custos importantes para que você faça o fechamento do orçamento da sua construção. Uma outra questão muito importante diz respeito também aos acabamentos, que eles se tornam muito simplificados ou simples na medida em que eles foram definidos lá em 2006. Então nós temos aí praticamente 18 anos. Uma casa de condomínio com conceito de arquitetura moderna, normalmente ela tem vãos diferenciados, vãos grandes, tem pés direitos diferenciados, ela tem itens que nem se sonhava ou nem se cogitava usar como um padrão no mercado como um todo lá no ano de 2006. Então, há uma distância grande entre esse custo do metro quadrado do CUB com o custo praticado nas construções. Especialmente naquele vídeo lá do início, eu queria te mostrar
era o seguinte: em uma mesma quadra daquela, nós temos ali casas que variam de 200 metros quadrados, um pouco antes, e casas que vão ali até 250 metros quadrados. Nós temos casas com custo de R$1 milhão, e na mesma quadra, com áreas bem próximas, nós temos casas que chegam com valores até próximos de 2 milhões. E tem na mesma região casas próximos daquele tamanho em que o custo é menor do que R$1 milhão. Então o que eu quero trazer para você aqui nessa análise, nessa reflexão de hoje, é que para você definir o custo de uma construção, seja ela de alto padrão ou de médio padrão, mas principalmente de alto padrão, você precisa estar com o seu projeto 100% fechado, detalhado e especificado. Não comece a sua obra se você tem um recurso muito limitado, estimando o valor com base em referências que não correspondem ao seu projeto específico. Contrate um engenheiro orçamentista, contrate um bom arquiteto, desenvolva seu projeto, feche, levante os custos e você vai poder caminhar ao longo da sua obra aí, sem transtorno, sem aquela situação que muitos chegam aí, a situação de pesadelo, em ver que o dinheiro está acabando e você ainda tem muito da sua obra para fazer, principalmente nos casos em que as pessoas pegam financiamento e aí o dinheiro acaba e precisa pegar mais empréstimo para concluir a sua obra. Então, a nossa intenção hoje é trazer para você essa mensagem. Feche bem o seu projeto, peça ajuda de um engenheiro orçamentista, contrate bons arquitetos, desenvolva um bom projeto, feche o custo da sua obra e aí faça o seu planejamento financeiro. Ok? Eu sou o engenheiro Hélio Gualberto, esse é o canal Gerência de Obras e muito obrigado por nos acompanhar. Até mais.